iniciar os trabalhos logo. E nós vamos parar ao meio-dia para almoçar. Nós vamos ter uma feijoada aqui. Não é para comer muito, porque tem mais trabalho à tarde. Dá sono, né? Aí à tarde nós vamos trabalhar a questão da lei do sistema. Vocês todos aqui são delegados e delegadas, sabem a quantidade de contribuições que nós tivemos na conferência. Nós vamos chegar a um denominador comum. Às 18 horas nós teremos um ato com o governo do Distrito Federal e o Ministério da Cultura, e depois uma confraternização com o grupo Babé Brincante. Vai ter um forró, sei lá o que eles vão inventar ali, uma surpresa para nós, tá? E amanhã nós vamos matar a pauta nacional e à tarde a eleição dos delegados e delegadas para a Conferência Nacional. Nós vamos eleger amanhã à tarde aqui delegados e delegadas para a Conferência Nacional de Cultura, que será em novembro, aqui em Brasília. Eu preciso confirmar ainda aí, no credenciamento. Pessoal, por favor, preste atenção que isso é importante. Todo mundo vai querer ser delegado à Conferência Nacional? Eu quero ficar. Viu, Nelly? Então vamos prestar atenção. O pessoal, amada, o pessoal é o seguinte, eu vou esperar que venha o pessoal do Ministério, porque nós temos uma coisa diferente do que foi das pré-conferências para agora a nossa etapa distrital. Para eleger delegados e delegadas para a Conferência Nacional, eu vou confirmar o número, depende do credenciamento. O Regimento Nacional tem um artigo que diz que não há proporcionalidade. Ou seja, se nós tivermos duas chapas na comunidade, vamos eleger igualmente separado, representantes pelo poder público e representantes pela comunidade. Mas vamos supor, na comunidade tem duas chapas. Se uma chapa fizer 50% mais um, leva todos os delegados. A outra, que fez 49,9, não escolhe nenhum. Ou seja, isso não há proporcionalidade. Eu estou esperando o pessoal do Ministério para perguntar se a gente pode mudar isso, porque senão fica distorcida a representação. Vocês não concordam comigo? De repente deu uma chapa que faz 48% e não pode levar delegados, fica complicado. Então eu já enviei por e-mail uma consulta, não me responderam. Vou esperar que venha o pessoal do Ministério para perguntar pessoalmente, para a gente poder garantir a pluralidade da representação da delegação do Distrito Federal. Tá bom, Marco, vou fazer isso. Então nós vamos fazer essa rápida saudação aqui. Eu quero convidar o diretor da escola, o professor Everaldo, e o nosso secretário de Cultura. Nós vamos ter hoje à noite, tá? Por favor. Depois o pessoal da Recife vai explicar como vai ser os trabalhos da parte da manhã. Professor Everaldo, bom dia. Bom dia a todos. Em nome da Escola PAC, eu gostaria primeiro de agradecer a honra que essa escola foi a nós destinada pela Regional de Ensino, através do professor Jefferson, que entrou em contato com a gente e nos pediu para que cedesse esse espaço para esse evento. Para nós aqui é uma honra e quero dizer a todos vocês que a Escola PAC 304 Norte é uma escola que nós acreditamos que a cultura faz a diferença na formação educacional do nosso povo. Então, receber a Conferência de Brasília aqui nesse espaço, para nós, é um processo educacional de grande valia. Então, vocês estão em casa, se sintam à vontade, a estrutura toda da escola está à disposição de vocês, tudo que vocês precisarem, nós estaremos aqui para auxiliar. E desejo que sejam os debates bem ricos, que possam trazer também para a escola, e é um polo de cultura,
infraestrutura, todo o apoio que nós também precisamos. Felicidade a todos, sejam bem-vindos. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor Everaldo pela acolhida aqui na escola Atanasia do Norte. Quero agradecer o Jefferson, que fez a ponte, né, entre nós e a Secretaria de Educação. Agradecer ao Gilles e pela equipe, junto com o Miguel, que são os responsáveis pela coordenação do processo de conferência. Eu sei que tem outros companheiros da equipe aqui, eu vejo o Ivano, eu vejo o André, ali que estão, o Delvinei, que é o secretário de obras da Secretaria de Cultura. E outros companheiros e companheiras que estão aqui. Bem, gente, eu quero dizer para vocês que eu não estou num dia muito... eu estou muito emotivo. Eu não sou um sujeito emotivo. Eu sou uma pessoa, em geral, muito racional. Mas eu estou sob forte emoção hoje. Eu perdi um grande amigo. E eu queria partilhar isso aqui com vocês como notícia. Morreu ontem à noite o Luiz Luchiquem. O Luiz Luchiquem é filho de um plantador de alface. Nasceu no interior de São Paulo e morreu aos 63 anos ontem à noite. Nasceu em 1950, portanto. Esse homem, eu o defino como um samurai. E eu passei a noite de ontem pensando muito sobre ele, porque nós vivemos muitos momentos ao longo dos últimos 30 anos, momentos decisivos para essa construção do Brasil que a gente vem realizando. E eu participei da coordenação da primeira campanha presidencial de 1989, quando nós lançamos o companheiro Lula para a sua primeira campanha. Mas em 1980 e em 1983, nós participamos de outros dois momentos muito importantes. Eu destaco particularmente aqui, de 83, que foi a fundação da Central Única dos Trabalhadores, lá em São Bernardo do Campo, no Veracruz. Um galpão que o movimento sindical utilizou, que antes foi utilizado como espaço de cenário para se fazer cinema no Brasil, nos anos 50, uma experiência empresarial de fazer cinema no Brasil, que marcou muito, né? Filmou Oscarito e Grande Otelo, aquelas coisas que nos fascinaram na infância. E naquele momento, era ministro do Trabalho, um cidadão chamado Arnaldo Preto. E o Arnaldo Preto disse, quando soube, né, do Congresso de Fundação da CUT, ele disse assim: o Ministério do Trabalho não reconhecerá essa entidade que está sendo fundada lá no Veracruz. E a resposta que ele recebeu veio pela boca do presidente eleito Jair Meneghel, que disse: ministro, nós não vamos pedir reconhecimento. O que significa isso? Esse é o momento em que o Brasil
dos trabalhadores se levantava para dizer: nós somos parte do processo da construção democrática, parte inseparável daquilo que estamos construindo para o país. E nós não pedimos licença para cumprir esse papel. O Busquet estava junto, foi um dos dirigentes da Central Única dos Trabalhadores, da primeira diretoria. Ele era do Sindicato dos Bancários de São Paulo. E eu termino então essa rápida memória com um texto que eu estou escrevendo. Eu vou passar para vocês aqui porque ele vai provavelmente ser modificado, mas isso foi escrito ontem à noite, porque eu busquei, com outros companheiros, foi submetido à infâmia, mas ele não se deteve diante da infâmia. A infâmia da Ação 470. Era tão absurda a inclusão do nome do Busquet nesse processo que os próprios juízes pediram para retirar o nome dele do processo, contrariando a Procuradoria. E o Busquet pediu: não, eu quero permanecer. Eu quero que meu nome permaneça para que eu prove a minha inocência. Eu queria dizer isso a vocês e terminar esse texto que provavelmente vai se chamar Samurai, e diz: a palavra e a espada. Havia uma espada na sala do samurai e uma aguda noção de honra. A palavra traía um vulcão sob a neve como o Monte Fuji. Ensaiava um exercício barroco, incapaz de traduzir por escasso a multidão de sonhos que manteve esse homem de pé diante da dor e sereno diante da morte. Aqui repousa o que não se deteve diante da infâmia, a espada de sonhos do companheiro Luiz Busquet. Muito obrigado. Bem, eu queria, a partir de agora, em primeiro lugar, agradecer a participação de cada um nesse processo que nós estamos hoje culminando com essa Assembleia. Houve um árduo trabalho, um árduo processo de preparação realizado nas diferentes regiões do Distrito Federal, para que a gente pudesse valorizar o espaço de participação popular que nós vimos buscando construir ao longo desses 2 anos e meio de trabalho. Nós, podemos dizer, iniciamos essa gestão convidando a população, os segmentos culturais, os diferentes setores da criação e da produção cultural para realizar a 3ª Conferência de Cultura. Por quê? Porque nós acreditamos que esse processo, que envolve diretamente a sociedade, é que constrói soluções duradouras. E naquele momento nós tivemos uma acolhida impressionante. Nós mobilizamos cerca de 6 a 7 mil pessoas no processo da conferência para atualizar as expectativas. As expectativas dos diferentes segmentos, das diferentes cidades, sobre o que é que se desejava para a política pública de cultura que iria começar. Hoje, 2 anos e meio passados, nós nos reunimos aqui com uma obrigação que é importante para nós. Em primeiro lugar, repassar o que foi feito,
fazer a avaliação crítica para que a gente possa ter clareza do que foi realizado, do que não foi possível realizar e identificar quais as razões. Mas nós temos também outra responsabilidade, que é a de oferecer a contribuição do Distrito Federal para a Conferência Nacional de Cultura. Porque Brasília não pode se encerrar sobre si mesma. O Distrito Federal tem o que dizer a respeito das políticas públicas de cultura do país. Isso para nós é fundamental. Nós não podemos trabalhar voltados apenas para os nossos desafios, que não são poucos, mas nós temos a obrigação de oferecer também a nossa contribuição. E há um aspecto que eu gostaria de ressaltar, que é muito importante, sobretudo nesse momento que vive o país. O Brasil viveu uma explosão social no mês de junho. Nosso sistema político vive uma crise de representação, como outras democracias do mundo, com algumas peculiaridades. Por quê? Porque ao longo dos últimos 10, 12 anos, o Brasil deslocou da condição de pária, de marginalizado, cerca de 40 milhões de pessoas, que passaram a ter a possibilidade de ser consumidores e ainda estão construindo o seu protagonismo como cidadãos. Então, boa parte daquela gente que veio para a rua e que a direita imaginou que era gente dela e não é, são filhos das políticas de inclusão social dos últimos 12 anos. No entanto, é muito importante que a gente esteja atento, porque nada de mais precioso do que a profunda noção do exercício do direito cidadão das pessoas. Por isso, a conferência que ocorre agora no Distrito Federal, como parte da Conferência Nacional de Cultura, não pode estar desatenta a esse fato. Nós não podemos mais permitir que a política pública de cultura seja pé de página dos programas governamentais. Porque nós construímos um espaço público para debatê-la, envolvendo as pessoas e nos responsabilizando com elas. Esse aspecto é fundamental. O Brecht, aquele alemão que escreveu boa parte da obra dele na primeira metade do século XX, ele tem um verso que diz assim: do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém se lembra da violência das margens que o comprimem. Por isso, a gente deve prestar atenção sobre as desigualdades sociais ainda vigentes no Brasil. Apesar de nós termos deslocado essa imensa quantidade de pessoas, convertendo-as em participantes nesse aprendizado de cidadania que nós estamos vivendo ao longo dos últimos 12 anos, nós não eliminamos, estamos longe de eliminar desigualdades sociais, as desigualdades regionais, essa cultura nefasta que predomina na sociedade brasileira, que é a cultura da elite servada no trabalho escravo, uma cultura conservadora, discriminatória, a cultura que faz alunos da faculdade de medicina agredirem os médicos cubanos em Fortaleza, porque não está interessada na saúde pública e quer impedir que o poder público encontre soluções solidárias para as populações mais pobres do país. Nós temos que enfrentar com coragem o debate dos valores.
Não basta a gente ter as 3 refeições por dia para nos humanizar. Nós precisamos juntar a isso esse outro elemento fundamental, que é o debate em torno dos valores da solidariedade, dos valores da integridade, dos valores da sensibilidade com o outro, dos valores da tolerância com o diferente. Esse debate tem que ser feito. Temos que enfrentar essa onda reacionária, medieval, que está tomando conta do país. E essa onda ela só será detida com o debate democrático em torno dos valores, com a democratização do acesso à informação no Brasil, que nós não temos. Não há liberdade de expressão no Brasil, gente. E não há construção cultural possível sem esse elemento fundamental, que é a liberdade de expressão. Então eu queria, dito isso, me perdoe a emoção e a emotividade, mas eu creio que o que foi dito aqui não é impertinente para o debate que vocês vão realizar. Muito obrigado, boa sorte, bom trabalho para nós.